Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vim aqui trazendo esse vídeo, certo? Para perguntar ao tarô, aos oráculos, quais são as melhores estratégias de resistência, certo? Frente ao governo do Bolsonaro, certo? Então, me pediram para perguntar isso e eu resolvi colocar um jogo fazendo essa pergunta. O que os oráculos têm a dizer? Eu pretendo aqui ver de uma forma geral, ok? Depois eu vou colocar 3 opções para vocês escolherem, para saber qual a sua conduta individual, né, perante a isso, certo? Então vamos lá. Quais são as estratégias de resistência? O que é melhor? O que é pior? Quais as tendências futuras em relação às estratégias de resistência contra esse governo do Bolsonaro? Então vamos lá. Os oráculos têm a dizer sobre isso. Vamos ver? Escolhi aqui os arcanos maiores para perguntar. Deixa eu ver se está sendo visível. Eu acredito que sim, né? Acredito que dá para ver aqui, né? A visão. Sim. O julgamento, a força, certo? A justiça, o louco, o papa. Gente, então vamos lá, certo? A primeira carta que saiu falando sobre essa questão, né, do governo, deixa eu só ajeitar aqui, do governo Bolsonaro, saiu a carta do julgamento, certo? Já havia saído outras vezes. E a carta do julgamento, ela fala o seguinte, que o que está acontecendo no Brasil, certo, é uma situação kármica. Eu já tinha falado isso em outros vídeos, já tinha saído em outros vídeos, né, sobre isso, né? Tanto essa questão do coronavírus que está acontecendo no mundo todo, né? A situação de dificuldade que a gente está passando algo que a gente tem que passar. A espiritualidade vem dizendo isso, que a gente tem que passar por isso, né? É possível que seja um aprendizado, ok? Um aprendizado que é necessário que tenhamos que passar, ok? E aqui, certo, o julgamento, ele mostra que a situação horrível, por mais horrível que ela seja, por mais terrível que ela pareça, ela vai acabar, né? O julgamento fala disso. Os mortos aqui vão renascer, certo? Então, assim, se o sofrimento que estamos passando, ele vai chegar a um fim, ele vai ter um fim, né? Então, assim, esse aí é o aspecto geral da situação. Eu perguntei o que seria nessa posição aqui, né? A melhor atitude em relação à nossa postura de resistência. Bom, aí saiu a carta da força, né? E a força, ela pede para que a gente haja de uma forma mais, digamos assim, equilibrada, ok? A gente age de forma equilibrada. Porque, assim, se agirmos com precipitações, de uma forma, assim, muito violenta, né? Explodindo em revoltas, você colocando os impulsos para fora, certo? Não será uma boa atitude. Veja, aqui essa moça, ela segura o leão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força, que tanto está no leão como a força está na moça, certo? Mas ela tem o poder de tomar o leão, né? De ter uma relação com o leão de modo que ele seja amistoso a ela, certo? Então aqui pede uma situação de equilíbrio,
não seria através da violência, não seria através de atitudes que não sejam ponderadas, certo? É necessário a- é, a- equilibrar, certo? A nossa força, que é grande, porque essa carta fala da força. O que tem de positivo? O positivo é que a resistência em relação a esse governo tem força, né? Existe uma força aqui, há uma possibilidade de, de ação através da força, né? Entretanto, essa força, ela não pode ser uma força que não seja que não seja trabalhada, né? É necessário aqui um trabalho em conjunto, certo? Onde você vai medir essa força, saber é, onde é possível obter o poder, né? O poder de fazer aquilo que se deseja, aquilo que se quer. Então, assim, é necessário um equilíbrio da força que temos, certo? A força, ela não pode ser utilizada apenas de uma forma assim muito solta, né? Ela tem que ter um elemento de razão também, né? Gente, olha, eu só posso falar mesmo da energia, certo? Então a energia aqui é essa, a energia, certo? Diz que no lado positivo nós temos a força, nós temos a possibilidade de ação, certo? Mas essa força tem que ser equilibrada, ela tem que ser pensada, ela não pode ser uma coisa despropositada, né? Tem que haver um equilíbrio e uma inteligência, uma espécie de inteligência, de pensamento, né? Porque para ela ter esse domínio, ela tem poder nela. Então, mas que poder é esse, né? É um poder em si, é um poder no pensamento, certo? Então, esse pensamento tem que estar combinado com a força, né? A energia que dá aqui como sugestão, o tarô diz, né? Qual é o lado negativo disso, certo? Aí saiu a carta da justiça, o lado negativo. Eu vejo que se a gente for contar com a justiça, né, a gente pensar em ações justas nesse governo, né, não existe. A justiça não está a nosso favor, né? Eu vejo assim, certo? A justiça não é favorável, né? Nós temos a força, certo? Mas a justiça, ela não é favorável a essa situação do governo do Bolsonaro. Se a gente recorrer à justiça, não é. É assim que eu estou vendo, ok? Aqui seria o aspecto negativo. Não existe justiça, não existe atitudes justas, né? Mas existe a força, que é o lado positivo, ok? E como um conselho, saiu o louco, né? E o que é o louco? O louco, como conselho, certo? Ele diz que temos que experimentar situações novas, temos que partir para novas situações, né? Eu acho que não é a gente reformar aquilo que já não serve mais, certo? O louco fala de experimentações, de ações criativas, de ações que nunca foram feitas, né? O louco me lembra muito assim a sociedade estava muito convencional e de repente veio um movimento lá da contracultura, do movimento hippie, certo? E mudou tudo, né? Então o louco, ele fala de experimentações de novas possibilidades. Então temos que passar por essa dificuldade toda que estamos passando, né? Que é uma fase necessária passarmos, é como se fosse um julgamento das nossas próprias ações, aqui é a carta do julgamento, certo? Para um maior entendimento, certo? Vendo a nossa possibilidade, a nossa força que temos, certo? Mas ao mesmo tempo, para que a gente crie outras possibilidades, outras formas de vida, né? Que possamos agir de uma forma mais, não dentro das estruturas, certo? Mas criando novas possibilidades, novas formas de resistência que talvez ainda não sejam conhecidas, né? Porque o louco, ele cria o novo, ele experimenta o novo. Então aqui a sugestão do tarô como conselho é que a gente ouse, né? Que a gente voe, que a gente haja, reconheça a nossa força
e age criando novas possibilidades que não são conhecidas ainda. O louco, ele é como uma criança, ele está experimentando o novo. Mas aqui a justiça como lado negativo, nós não vamos contar com a justiça, nós não vamos contar com as estruturas, certo? Do Estado para resolver isso, certo? Aqui vem como um futuro o Papa, certo? E o Papa, eu vejo que o Papa, ele fala de situações mais éticas, né? De atitudes mais preocupadas para com os outros. O Papa, ele é aquela pessoa que vive e trabalha para os outros, né? Também fala de valores tradicionais, né? Fala disso também, certo? Mas eu vejo aqui que se reconhecermos a nossa força, experimentarmos o novo, é possível que haja uma nova forma de existência mais ética, mais espiritual, porque o Papa também traz a questão da espiritualidade, ok? Essa carta também fala de espiritualidade. O que está acontecendo agora, só vamos entender mais tarde, não entenderemos agora, nesse momento, porque temos que passar exatamente para que o novo surja, né? Uma nova forma de existência, né? Quando essa nova forma de existência surgir, vai ser uma nova forma de existência com uma estrutura mais preocupada com os outros, né? Mais espiritual, mais ética, né? E só vamos compreender o que estamos passando no futuro, porque o Papa fala disso. Às vezes estamos numa situação que não entendemos, mas lá na frente veremos que era necessário passar, né? Porque, como eu disse, é kármico, ok? Para quê? Para que o novo surja. É necessário que tenhamos confiança na nossa força e não na justiça do Estado. O Estado não será justo, né? Não será. Ok, gente? Bom, esse aqui foi minha interpretação das cartas. Eu perguntei ao tarô, né, quais são o que ele dá como conselho para formas de resistência. E eu só pude falar das energias, ok? Agora vamos para os conselhos particulares das cartas, né? Você, diante dessa situação, aqui eu tenho pedra número 1, a ametista, número 2, cristal de quartzo transparente, o número 3, o citrino, né? Escolha uma dessas três que estarei embaralhando as cartas. Eu vou embaralhar logo, vou colocar cada uma num. Vou pedir um conselho das cartas. Número 1, a ametista. Opa. Número 2, cristal de quartzo transparente. E o número 3, o citrino. Vou pegar aqui também o tarô. Conselho para você que sintonizou com a ametista. Conselho para você que sintonizou com o cristal de quartzo transparente. E o conselho para você que sintonizou com o citrino. Sobre essa situação específica de resistência ao governo do Bozo, né? Vamos lá. Ametista, cristal de quartzo transparente e o citrino. Escolha, eu vou iniciar com a ametista. Bom, olha só, gente. É o conselho número 1, certo? Eu vejo aqui, saiu a carta da Imperatriz, né? A Imperatriz é a Terra, né? A Terra. Ela é a natureza, digamos, as forças criativas. Aqui ele está dizendo, confie, certo, nos processos da natureza, né? Confie nos processos da Terra e confie nos processos de crescimento de coisas novas. Porque a Imperatriz é infinitamente criativa, ela está sempre criando formas de existência, formas de vida, né? Então, a Imperatriz aqui junto com o morcego diz, o morcego, né, ele é um tipo de autossacrifício, há uma necessidade de mudança do ponto de vista, certo? Ele é como se você fosse passar por uma noite escura
para surgir o novo. Então, se você pode passar por um momento de sacrifício, né? Um momento onde você deve passar, certo? Para poder mudar a sua visão, sua forma de olhar o mundo, certo? E aprender a participar dos processos criativos que estão acontecendo, né? Que vão acontecer, né? Aqui para quem escolheu a pedra da ametista. O 9 de ouros e o cisne, certo? O que ele está dizendo aqui? Aqui, quem escolheu a pedra do cristal de quartzo transparente, pede para vir dizendo que você já vem plantando, certo? Já vem plantando ao longo do seu caminho, abundância para a sua vida, né? Então, assim, você aqui, você, digamos assim, você deve também plantar, certo? Porque você vai ter uma sorte, né? E você vai ter toda a capacidade de realização material e espiritual, ok? É necessário que você tenha coragem para partir em direção ao desconhecido, para se recriar, porque o cisne, ele é um patinho feio, né, digamos, mas ele na lenda aqui, que o livro traz, ele passa por um portal, né, inicialmente ele sentiu medo de fazer isso, mas quando ele passa por uma transição, certo? Onde ele aprende a se aprimorar, né? Ele se aprimora, ele reconhece a sua beleza, né? Essa carta aqui fala de aprimorar a si mesmo, plantar, certo? Para ele colher a beleza, né? Então eu vejo aqui que quem escolheu aqui a pedra do cristal de quartzo transparente, que você deve se aprimorar como pessoa, como forma de existência. Você deve plantar, certo? Para que surja o novo também, o cisne, né? Uma nova vida, uma vida mais bela, mas isso tem que ser feito através de um trabalho sobre si, um trabalho consistente sobre si mesmo, ok? Para quem escolheu o citrino, olha, aqui ela fala que você tem que ter paciência e agir em grupo, a formiga, né? A formiga ela é paciente, ela tem força e ela age em grupo. Então faça isso, haja como uma formiga, porque a formiga é capaz de derrubar uma floresta, as formigas, quando trabalham em conjunto, né? E elas têm uma paciência e uma força muito grande, ok? E aqui o tarot está dizendo que você, assim fizer, você vai conseguir a sorte, você vai conseguir a prosperidade, aquilo que você deseja, você vai realizar os seus objetivos, certo? Nessas questões aqui em relação às formas de resistência. E quando eu falo forma de resistência, gente, eu não falo só agir, eu digo criar uma nova existência mesmo, porque o tarô ele fala de criação de uma nova vida, tá falando disso, ok? Bom, eu espero que tenham gostado, eu agradeço por quem assistiu. Eu vou tentar gravar outros vídeos falando sobre isso também, ok? Muito obrigada.